Nesse momento nós temos a participação do governador Eduardo Leite na abertura da Expo Direto, seu pronunciamento junto ao auditório central. Senhores, ainda ontem de noite alguém me perguntou lá no jantar de homenagens do Troféu Brasil Expo Direto se o governador tinha um anúncio importante para dar aqui. Então vou fazer o primeiro importante anúncio aqui, Marina. Não vou fazer a lista do protocolo, a chamamento de cada um, porque já foram saudados todos devidamente antes aqui. Então, sintam-se todos saudados. O governador fala por último, todo mundo já foi saudado várias vezes, então eu vou fazer apenas duas referências. Agora me disseram que o Ney Mânica virou Rei Mânica, porque se alguém reúne governadores, senadores, deputados, é um sujeito, né, muito importante. E, claro, visitantes como o ministro Fávaro e o meu querido colega governador Ronaldo Caiado. Pessoal, acho que é dispensável nós ressaltarmos aqui a importância que essa Expo Direto tem para a nossa economia. A reunião no mesmo espaço de 500 expositores, produtores que por aqui circulam, indústria de máquinas e implementos, o setor financeiro oferecendo as suas condições facilitadas, a expansão do crédito que ainda falta, mas os bancos se esforçam aí para trazer mais recursos. Só no Banrisul, para trazer a sardinha para o nosso assado, a gente pulou de 2 bilhões para 11 bilhões de reais de crédito oferecido no agronegócio nos últimos 5 anos aqui no Rio Grande do Sul. A pesquisa promovida pelas universidades e outras instituições, a tecnologia que é trazida aqui, toda essa disseminação de conteúdo, de técnicas, de ferramentas, dá um impulso ao nosso agronegócio, que é tão decisivo no desempenho do PIB do nosso estado do Rio Grande do Sul. E falar por último aqui também significa ouvir o Mânica ali no meu ouvido todo o tempo dizendo: esqueci de falar algumas coisas, governador. Aí ele pede para mim, me encomenda aqui algumas coisas para falar pelo que ele não falou. Então, uma das coisas que ele estava mencionando é a estrada que passa aqui na frente e divide a parte do estacionamento da área de exposições, e que ele pleiteia que possa ser feita aí uma pactuação, já está encaminhado isso do governo, para que a gente possa trocar a área da estrada, fazer um investimento para aumentar a área de exposições aqui, acoplando o que hoje é o estacionamento, e que vai demandar um investimento também de pavimentação. O deputado Pedro Westphalen já destinou 3 bilhões de reais nas suas emendas para isso. O deputado Ana Ortiz sinalizou com alguma coisa. E tem um monte de deputado aqui que certamente vai querer aportar, vai sobrar dinheiro, depois tu me empresta um pouco para fazer outras obras aí, Mânica, porque nós vamos certamente poder fazer tantos outros investimentos aqui na região. E ele estava mencionando que aqui em Não Me Toque, que já é a capital nacional da agricultura de precisão, vão instalar um museu mundial da agricultura de precisão. O que comprova aquilo que a gente diz no hino do Rio Grande do Sul, querido ministro Fávaro. Aqui no nosso hino a gente diz: sirvam as nossas façanhas de modelo a toda a terra. Eu costumo dizer aos visitantes: não se iludam, não é a terra próxima, é todo o planeta Terra, na verdade, que se inspira no Rio Grande. Esse museu mundial da agricultura de precisão vai ser destaque aqui da nossa capacidade de trabalho, do empreendedorismo e da capacidade de inovação do povo gaúcho. Pessoal, é claro que tanto nós precisamos acoplar sempre novas ferramentas, tecnologias do agronegócio para produzir mais e com mais ainda respeito ao meio ambiente. Afinal, a questão da sustentabilidade ambiental é um valor presente no mundo e o produtor é consciente disso, não apenas pelo compromisso que tem, até porque extrai a sua riqueza da terra e precisa que, para que essa extração de riqueza seja abundante, que o planeta esteja equilibrado. Então o produtor é consciente disso, mas também porque é crescente no mundo a demanda por demonstração clara e efetiva de atendimento a compromissos com redução dos impactos das mudanças climáticas. Então nós temos uma série de programas nessa direção. Mas além de sustentabilidade ambiental, para a produção com menos emissões de carbono, entre outras ações,
É fundamental ter resiliência para suportar as mudanças que já estão acontecendo. E aí entra o tema da irrigação, que muito bem tem sido destacado na gestão agora do presidente Adolfo Brito na Assembleia. E para que a gente possa fazer irrigação, tem que ter, de um lado, financiamento, ofertar recursos, e de outro lado, a legislação que dê suporte, respaldo e a segurança jurídica que muitas vezes falta no nosso país. O ex-ministro Pedro Malan dizia, né, que no Brasil, infelizmente, até o passado é incerto. Então, essa insegurança, essa incerteza constrange, né, retrai as ações de empreendedores, inclusive no agronegócio, e acaba limitando a produção, que é fundamental para gerar riqueza, para alavancar socialmente o nosso país. Nós estamos atuando nas duas frentes, tanto quanto possível. Do lado do financiamento, lançamos, ainda na semana passada, mais uma etapa do programa Supera Estiagem, que já vem, nos últimos anos, fazendo investimentos, mas que vai ser ainda mais agressivo nesses próximos anos, mais ousado, mais arrojado. Nós pretendemos colocar 200 milhões de reais ao longo dos próximos anos de subsídios do governo do Estado, como subvenção aos produtores, premiando, reconhecendo aqueles que fazem esses investimentos com até 100 mil reais ou 20% do valor do investimento, o que deve alavancar 2 bilhões de reais em investimentos para a irrigação do Estado. E a nossa expectativa é, com isso, alavancar em pelo menos 35% a área irrigada do Rio Grande do Sul aí nos próximos 3 anos. Ainda é pouco, precisamos mais. Para que a gente possa avançar ainda mais, entra a questão da regulamentação. Temos legislação clara, prática, objetiva a respeito do tema. Tanto quanto na esfera de competência do Estado a gente tem buscado fazer isso. A gente reformou o Código de Meio Ambiente e estabeleceu lá, por exemplo, a possibilidade de licença por adesão e compromisso, o que significa, em muitas áreas, inclusive na produção agrícola, cito aqui a silvicultura, deixa de ser necessário que haja alguém fazendo a análise de toda a documentação e o Estado, ao receber a documentação, né, ele vai fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental, mas não condicionar a uma aprovação antecipada, porque precisa haver mais no Brasil a presunção da boa-fé. Não é possível que 90% ou 95% das pessoas fazendo a coisa certa precisem ainda comprovar ao poder público que fazem do jeito certo por conta daqueles que fazem errado. A gente precisa prestigiar a boa-fé do empreendedor. O papel do Estado, menos de ser um trancador, porque ao subordinar uma análise prévia, param nos escaninhos, demora na burocracia e acaba retraindo investimentos. O Estado deve assumir uma outra postura, a de fiscalizar e orientar quem fez errado, ou até punir se deliberadamente fez errado, algo que comprometa o meio ambiente, mas a legislação é conhecida por todos, as normas são conhecidas por todos. Os produtores se cercam dos cuidados, seja pela sua capacidade própria ou com a orientação técnica que é oferecida pelas estruturas, inclusive públicas, como a Emater, dão a orientação para fazer do jeito certo. E a esmagadora maioria faz do jeito certo e mesmo assim precisa comprovar que está fazendo certo, limitando a capacidade de investimentos. Então a gente tem uma mudança de chave aí, né, no Código de Meio Ambiente. Já fizemos algumas alterações em resoluções que ampliam a capacidade de licenciamento direto pelos municípios, como forma de aumentar a nossa estrutura e de licenciamentos para a irrigação, quando reservação de água era possível ser licenciada pelos municípios até 10 hectares e passou para 25 hectares, o que multiplica a capacidade de licenciamentos do Estado em 497 municípios. E a partir aqui da Expo Direto, será lançado pela nossa Secretaria de Meio Ambiente a consulta pública para fazermos alterações e modernização nas resoluções do nosso órgão ambiental a respeito de reservação da água e irrigação, o que temos também expectativa de a sua contribuição. Além disso, também espero aí nas próximas semanas possamos dar abertura à consulta pública para as novas normativas relativas ao bioma Pampa, que é também fundamental para estabelecer certeza, segurança jurídica para o desenvolvimento deste bioma
e estamos atentos também a normativas relativas ao bioma Mata Atlântica, que também tem parte do nosso estado que é afetada. Senhoras e senhores, é muito claro para nós, do governo do estado, que a máquina pública precisa ser menor, precisa ser mais enxuta, precisa se gastar menos com o governo e mais com o cidadão. E ao longo dos últimos 5 anos, a gente tem feito um enorme esforço aqui para colocar o tamanho da máquina dentro do que é suportado no bolso do contribuinte. Privatizamos 5 companhias, 3 de energia, a que gera energia, a que transmite e a que distribui a energia, a companhia de saneamento e a companhia de gás. O maior programa de privatizações do Brasil entre os entes federativos se operou no Rio Grande do Sul nesses últimos 5 anos. As reformas do lado da despesa que nós fizemos, que reduziram custos com a Previdência e com a folha de pagamento. O Rio Grande do Sul está hoje, no valor econômico, exatamente na reportagem, um dos únicos 6 estados do Brasil que teve redução de despesa com a folha de pagamento no último ano. Então, nós temos feito o esforço de controle das despesas e nós defendemos uma máquina pública mais enxuta. Mas é muito importante mencionar que não pode ser confundido com um Estado inexistente, com um Estado omisso, com um Estado ausente. Porque se nós queremos efetivamente ter capacidade de competir, de colocar tudo o que vocês são capazes de produzir em outros mercados, em outros locais, o que eu sempre ouvi foi um ditado que diz: da porteira para dentro, o produtor rural faz a sua parte, da porteira para fora ele encontra inúmeras dificuldades, a começar pelas dificuldades logísticas, por conta de estradas ou não pavimentadas ou esburacadas pela falta de capacidade de mantê-las. E vou dar exemplos aqui. Nós aumentamos a média de investimentos em infraestrutura do estado de rodoviária, de estradas, secretário Costela. Nos anos anteriores ao nosso governo era de 300 milhões de reais por mês. Nesses últimos 3 anos, são quase 1 bilhão de reais por ano que nós fazemos de investimentos por ano. 300 milhões para 1 bilhão de reais. Isso tem nos ajudado a fazer melhor manutenção das estradas, porque ainda tem problema, não estou dizendo que está tudo bem, mas é 3 vezes mais do que o Estado era capaz de fazer antes, e pavimentação de estradas novas. E cito algumas aqui da região que estão sendo feitas. A estrada Ibirubá-Santa Bárbara, investimento de 60 milhões de reais do governo do estado. A estrada Tupanciretã-Santa Tecla, que é quase exclusiva para escoamento da soja que se produz naquela zona, naquela região aqui próxima, que é a de maior produtividade do estado. É um investimento de 175 milhões de reais numa estrada. A estrada que aqui, Carazinho, a Chapada, do distrito de São Bento a Tesouras, tem um investimento de 51 milhões de reais. Só nessas 3 estradas que eu citei aqui, um conjunto de pelo menos 50 obras que estão em andamento no estado hoje, grandes obras, nós temos praticamente os mesmos 300 milhões de reais que o estado era capaz de investir em um ano. Então, o estado precisa estar presente fazendo a sua parte, viabilizando os investimentos. Ou o estado precisa estar presente viabilizando a subvenção para a irrigação, que vai alcançar esses 200 milhões de reais para impulsionar a irrigação. O estado precisa estar presente subsidiando pesquisa e desenvolvimento, e o nosso IRGA é um exemplo, e outras estruturas poderiam ser elencadas, ajudando a desenvolver novas cultivares, né? Só no arroz, por exemplo, 70% das cultivares que são utilizadas pelos produtores são aquelas do IRGA, o nosso Instituto Rio Grandense do Arroz. A segurança pública que aqui foi mencionada, que o Estado alcançou no ano passado o menor índice de abigeatos dos últimos 14 anos, pelo menos, porque temos uma segurança pública com mais tecnologia, com mais presença, com a reposição e aumento do efetivo, depois de um período que o Estado só viu perder efetivo policial por conta da crise fiscal. Os serviços públicos que precisam ser levados à zona rural, porque se lá estarão homens e mulheres que trabalham no campo, precisa levar escola, precisa levar saúde, precisa levar estrutura de serviço público, porque senão não haverá permanência desejada dos jovens no campo, se não encontrarem minimamente as condições de viver com qualidade
de vida, né, nessas localidades. E tudo isso custa recursos. Por isso, o esforço que o governo do Estado fez, reduzindo as despesas, mas também buscando viabilizar as receitas suficientes para manter todos esses serviços e essa capacidade de investimentos. Por isso que quando o governador Caiado traz aqui o esforço que nossos estados fazem, o estado de Goiás também aderiu ao regime de recuperação fiscal para poder ter condições de fazer investimentos, teve que fazer lá o seu ajuste na alíquota de ICMS e até uma contribuição com o agronegócio. E aqui estou trazendo isso para trazer o exemplo de Goiás a vocês, como a capacidade de produzir no estado, a capacidade de gerar riqueza, ela vem sim do empreendedorismo, que está presente no campo e em tantas outras áreas, mas também está viabilizada e alavancada na medida em que o poder público consiga, de outro lado, dar as condições para que estejam seguros, para que possam desenvolver, a partir da pesquisa, mais produtividade, que consiga colocar recursos para subvencionar nos empréstimos agrícolas, nos programas de irrigação, que tenham estrada que permita o escoamento da sua produção. E isso nos une, não nos separa, isso que é importante ser dito. Porque quando o governo precisa discutir a viabilização de novas receitas, imediatamente se colocam em lados opostos, como se estivéssemos puxando cada um para um lado, e nós queremos puxar na mesma direção. E quero deixar todo o setor do agronegócio absolutamente tranquilo, como o setor, como a indústria, como o varejo. O governo do Estado não vai impor sacrifícios insuportáveis a qualquer setor econômico. Pelo contrário, nós vamos, com um novo diálogo, construir as soluções para a nossa receita, porque acreditamos na capacidade de entendimento para puxarmos numa só direção. Numa só direção. O poder público depende da capacidade empreendedora do setor privado. E o setor privado também precisa de um poder público organizado, equilibrado e com capacidade de fazer investimentos que turbinem e aumentem a capacidade de alcançarmos os mercados com os quais nós temos a capacidade de atingir e que nós competimos com tantos outros estados e países, no caso. Então, muito obrigado aqui, Mânica, mais uma vez. Nós temos a presença dos grandes produtores de pequenas propriedades também, os agricultores familiares aqui, que estão representados no pavilhão da agricultura familiar, e nós estamos todos no mesmo estado, com muito passado, que nos orgulha, inclusive dos gaúchos que nós exportamos a outros estados, ajudando a desenvolver o centro-oeste do Brasil e outras regiões, o oeste do sul do Brasil também, e temos aqui que olhar para o futuro. E esse futuro, por mais que possamos eventualmente ser diferentes aqui ou ali, esse futuro é maior do que qualquer divergência e tem que ser capaz de unir a todos nós. Muito obrigado. Aí o governador Eduardo Leite na abertura da Expo Direto em Não Me Toque.